A coluna Coleta Seletiva desta edição da revista Pensar Verde, da edição 35, traz a escritora Juliana Segala. A Juliana publicou recentemente o livro Inclusão não é favor nem bondade. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sou eu quem agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada por trazer a pauta de um assunto tão relevante e, como ficará evidenciado no decorrer dessa entrevista, ele é relativo, ele se relaciona, ele tem a ver com a vida de cada um de nós aqui. Tá ótimo. Exatamente por isso, a primeira pergunta que eu vou te fazer pode parecer óbvia, mas para mim ela não é. Defina para a gente o que é inclusão. Bom, essa pergunta é muito boa, mas antes de ir direto ao ponto, eu preciso esclarecer quem são as pessoas com deficiência. O meu livro trata de pessoas com deficiência. No entanto, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando não só de pessoas com deficiência, a gente está falando de todo mundo. As pessoas com deficiência no mundo hoje são 15% da população mundial, ou seja, 1 bilhão de pessoas. Aqui no Brasil, segundo o último censo que a gente tem, que é de 2010, as pessoas com deficiência são mais ou menos 45 milhões de pessoas, 23,9% da população, ou seja, quase 1/4 da população tem alguma deficiência. A deficiência, ela não deve ser encarada sob o viés corporal ou sob o viés que a gente chama médico dela. A definição da deficiência, e a nossa legislação contempla essa visão, deve ser olhada sobre o aspecto social dela. A deficiência é a soma de 2 fatores inseparáveis, que é a sequela corporal somada às barreiras socioambientais. Então, o ambiente, o contexto social da pessoa pode atenuar ou acentuar a sua sequela corporal. Por isso, ele deve ser considerado. Com um contingente tão grande de pessoas, a gente não pode dizer que ter deficiência é algo anormal, é algo que é exceção. É muita gente. E com o passar do tempo, e é natural que a gente faça essa análise, existe uma análise científica acerca do assunto, com o passar do tempo, a degradação do corpo humano também acontece. Então, com o passar dos anos, a pessoa pode ser que perca um pouco da mobilidade, um pouco da visão, um pouco da audição. Então, a gente falar de inclusão, a gente falar da construção de uma sociedade inclusiva é também falar em preparar o nosso futuro. Amanhã, qualquer um de nós pode ser pessoa com uma deficiência adquirida. E a inclusão, ela é sempre incondicional. Inclusão pressupõe troca, todo mundo ganha. O ser humano é eminentemente diferente, nós somos todos diferentes. E a deficiência deve ser enxergada assim, como mais uma característica que nos singulariza. Assim como eu posso dizer, eu tenho cabelo crespo e preto, eu tenho deficiência auditiva. Isso não me define, a deficiência não pode vir antes que eu. Ela faz parte do meu todo. Quando a gente fala de inclusão, então, a gente fala de todo mundo. E quem é esse todo mundo? É todo mundo mesmo. Pessoa com, pessoa sem deficiência, com esse aspecto dessa humanidade diversa, todos juntos, num ambiente onde todos caibam e sejam respeitados pelo que são. Quando a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, essa igualdade não é uma igualdade de estética ou de personalidade. É uma igualdade de dignidade. Todos temos igual valor. E a partir dessa perspectiva é que a gente tem que pensar a inclusão. Inclusão é boa para todo mundo. Como eu disse, as deficiências, elas são congênitas, são aquelas que nascem com a pessoa, ou elas podem ser adquiridas ao longo da vida. Com a expectativa de vida aumentando, aumenta-se
também a chance de adquirir uma deficiência. Por isso que esse assunto, como eu disse no começo, tem a ver com todo mundo. Ótimo, muito bom. A segunda questão aqui que eu gostaria de trazer é outra que é muito importante, está sempre no debate, e você traz no seu livro também, que é a educação inclusiva. Você diz que a educação inclusiva é formar cidadãos que saibam conviver com as diferenças. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Bom, aí a gente tem que parar para pensar o seguinte: embora nós tenhamos esse contingente gigantesco de pessoas com deficiência no Brasil e no mundo, mas vamos falar aqui da nossa realidade. 1/4 da população tem deficiência. Onde é que estão essas pessoas, né? A gente pode perceber que é uma característica do brasileiro. O brasileiro, normalmente, ele tem boa vontade, ele quer ser solidário, ele quer ajudar. Quando a pessoa encontra alguém que tem deficiência, é normal, vamos dizer assim, é comum que as pessoas não saibam muito como agir. Eu, por exemplo, no meu caso, quando eu tenho deficiência auditiva, como eu tenho deficiência auditiva, se eu não te conto que eu tenho deficiência auditiva, esteticamente você não identifica. Mas assim que eu falo que eu tenho deficiência auditiva, em algumas situações, diversas situações, acontece da pessoa começar a falar esquisito para tentar me ajudar. Mas por que ela faz isso? Ou quando vê uma pessoa cega atravessando, em vez de perguntar para a pessoa, olha, você precisa de ajuda para atravessar a rua? Não, pega o braço da pessoa e vai levando. Sim. Existe uma boa vontade, mas existe um desconhecimento no trato, uma falta de naturalidade com o trato da diferença. Como eu disse, a deficiência é mais uma característica da diversidade humana. E quando a gente fala em educação inclusiva, a gente vê esse tipo de contribuição. A maioria dessas pessoas adultas hoje tem essa situação de não saber muito bem como tratar a pessoa com deficiência porque não conviveu com elas na tenra-idade. Eu, por exemplo, não tive nenhum colega com deficiência na minha sala de aula. Então, como é que a gente vai aprender que ter deficiência é normal? Como é que a gente vai aprender que ter deficiência é ok, é natural, e a gente pode perguntar naturalmente, você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? Ou, você tem deficiência auditiva? Como eu falo de uma maneira que melhore a nossa comunicação? Você precisa de algo? Mas assim, sem rodeios, naturalmente. Por quê? Porque a gente não conviveu. Então, a educação inclusiva, a gente diz que é um direito não só dos alunos com deficiência, mas também dos alunos sem deficiência, para que eles aprendam a conviver num ambiente de naturalidade com essa diferença. A gente sabe que o papel da escola vai muito além do conteúdo programático, né? A escola ensina valores, os pilares da educação, né? A gente destaca aqui dos 4 o pilar aprender a ser e aprender a conviver. É lá que a gente aprende e naturaliza esse convívio com a diferença. Ótimo, muito bom também. O outro tema é um tema que, na verdade, também é sempre debatido, também acho muito importante, muita gente nem sabe o que é, né? E primeiro eu gostaria de saber se você já passou por uma situação assim, e em seguida me falar sobre isso, que é capacitismo. Olha, agradeço essa pergunta, porque capacitismo é o preconceito e a discriminação em relação às pessoas com deficiência, em razão da sua deficiência. E esse capacitismo, assim como o racismo é estrutural na nossa sociedade, o capacitismo também. O capacitismo, como o próprio radical da palavra diz, a ideia é você olhar para a pessoa com deficiência e achar que ela não é capaz. Você enxerga primeiro a deficiência, depois o todo. E você não considera que nesse todo existem limitações e capacidades, assim como é com qualquer pessoa, né? Então, o capacitismo está para as pessoas com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas negras ou para as pessoas não brancas, tá? E sim, a gente passa por situações
diversas de capacitismo. No meu caso, eu acho que essa é uma história que eu relato no livro, né? Eu sou professora universitária desde 2003 e logo no começo, desde 2003, não, desculpa, desde 2006. E logo no começo, quando eu era professora assistente, a diretora da faculdade chegou na sala dos professores e perguntou, ela olhou para os meus aparelhos auditivos e perguntou: se um aluno te faz uma pergunta, o que você faz? Eu disse: eu respondo. Mas o que ela estava querendo saber é se eu não escutasse o que ele falar, o que o aluno falasse, como é que eu iria agir? Falei: olha, se a senhora está querendo saber de uma situação que eu possa não ouvir o que o aluno me diga, isso até hoje não aconteceu, mas em toda a primeira aula eu deixo claro para a turma que eu tenho deficiência auditiva, que eu faço leitura labial e que se de alguma forma eu não conseguir de jeito nenhum ouvi-los, para que eles escrevam as perguntas, para que eles escrevam as questões, os apontamentos. Afinal de contas, nós estamos num curso universitário, todo mundo alfabetizado, e nós podemos utilizar essa forma de comunicação também. E é lógico que ali ela ouviu, entendeu, mas não entendeu, porque aí ela foi questionar no RH como é que eu ia enfrentar uma sala com deficiência auditiva, como é que os alunos iam se relacionar comigo, enfim. Hoje em dia, é mais difícil, até pela nossa caminhada, pelas nossas publicações, que alguém fale assim tão descaradamente sobre se eu sou capaz ou não. No entanto, por conta desse capacitismo estrutural e dessa visão médica da deficiência, que não enxerga o contexto social, a gente sabe que muitas vezes a pessoa não fala, mas ela pensa, né? A pessoa olha para você, isso já aconteceu com a maioria, se não com todas as pessoas com deficiência. Quando alguém encontra com alguém com deficiência que está com algum acompanhante, a pessoa, em vez de falar com quem tem deficiência, ainda que a própria pessoa com deficiência seja interessada no assunto, se dirige ao acompanhante. Então, assim, eu estou com o meu marido, pergunta: ela quer alguma coisa? Não, mas espera, pergunta para ela. Uma situação muito engraçada, minha mãe tem deficiência auditiva, nós fomos levar um micro-ondas para consertar e o moço falou com ela não ouviu, ela olhou para mim, como minha mãe já faz parte de uma outra geração, eu disse ao moço: por favor, minha mãe tem deficiência auditiva, pode repetir, falar um pouco mais alto, olhando para ela, que ela faz leitura labial. O moço começou a falar comigo, desconsiderou a minha mãe. Mal sabia ele que eu também tinha deficiência auditiva. Então, essas situações a gente chama do capacitismo nosso de cada dia. Sim. Então, a gente só vai mudar isso a partir de uma educação inclusiva que realmente naturalize essas situações e esse olhar para a deficiência. Sim, ótimo, ótimo. Eu tenho uma última pergunta aqui para você, que, na verdade, tudo isso que você falou até agora já está embutido na pergunta que eu vou te fazer, porque é sobre o seu livro, propriamente dito. O título do seu livro é forte, né? Eu acho bem forte. Inclusão não é favor nem bondade. Eu acho forte e acho necessário. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. O que te trouxe, o que te veio à cabeça quando você decidiu dar esse nome a seu livro? Bom, agora, essa é a primeira vez que me perguntam sobre isso, eu acho interessantíssimo, porque foi um nome muito pensado. E foi um nome, vamos dizer, que inicialmente era de um artigo acadêmico, e era um artigo acadêmico de desabafo, né? A gente caminhou muito até agora em termos de legislação. O Brasil ganhou, inclusive, premiações em relação às legislações acerca das pessoas com deficiência. Nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo. Enquanto estudiosa dos direitos humanos, é algo muito, muito
muito esperançoso da gente ver tudo que aconteceu em termos legislativos, né? No entanto, a prática é bem diferente disso. A gente sabe que o direito é um dever ser, não é um ser. A gente vai construindo aí a partir dessa diretriz constitucional, porque a virada de chave aconteceu na Constituição de 88, né? Então, assim, isso modificou o patamar e o paradigma, enfim. E, assim, a teoria é muito bela. A legislação é sensacional, mas a prática, e ainda mais quando ela é pleiteada por alguém que tem deficiência, acaba sendo triste. E eu tinha acabado de publicar um artigo no Congresso Internacional de Sociologia do Direito, em conjunto com um super amigo e parceiro de publicação, Marcos Botelho, né? Sobre acessibilidade nos espaços eclesiais, nos espaços de culto, de missa, de exercício da fé. Porque quando a gente fala em inclusão, a gente fala de todo mundo e de todo lugar. Então, não é alguns lugares que devem ser inclusivos, todos têm que ser inclusivos, ainda mais sendo espaços públicos. E a gente apresentou, esse congresso foi em 2018, na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, e eu vi que gerou muita curiosidade. Muita gente foi assistir a apresentação desse trabalho, porque como a gente ia tocar num ponto tão delicado, né? Mas como nós vamos falar para os líderes religiosos que eles precisam fazer espaços inclusivos, que eles precisam em todo culto, toda missa, toda celebração ter intérprete de Libras, nós vamos mexer nesses besteiros. Então, muita gente foi lá para ouvir com curiosidade. E aquilo me despertou esperança, porque eu falei, poxa, tem mais gente que tem essa vontade de mudança. No entanto, eu quis tentar trazer isso para uma realidade local e colocar em prática. E aí, por mais que eu dissesse, olha, é exigência legal, por mais que eu dissesse, isso não é uma questão acadêmica, isso é uma determinação da lei, inclusive da nossa lei maior, porque o Brasil incorporou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência com equivalência de norma constitucional. E isso determina acessibilidade. Então, nós não estamos falando de favor, nós não estamos falando de boa vontade, nós estamos falando de direito. Direito. E mesmo bradando, mostrando, eu fiz um projeto de 80 e tantas páginas mostrando e apontando e discriminando ponto a ponto, e mesmo assim a realidade prática encontrava esse viés assistencialista, porque as pessoas olham para as pessoas com deficiência como se fossem coitadas, que precisam de ajuda, que precisam sempre... Claro que a pessoa com deficiência pode precisar de ajuda. Quem não precisa? Qualquer um de nós precisa. Nós vivemos num sistema de mútua dependência, o que é diferente de ter autonomia. Você permitir que as pessoas com deficiência tenham autonomia para exercer os seus direitos, por exemplo, como um direito de professar a fé que quiser e participar desses espaços públicos. Então, a princípio, esse título tinha sido dado a um artigo acadêmico, depois dessa situação que eu vivenciei, porque eu achei assim demais a gente parar para pensar, não, mas como? Alguns lugares é direito, mas alguns lugares nós vamos depender da boa vontade. Não funciona assim. É legal, é direito, e além de ser direito, é dever. Quando a gente fala, a gente que é da área jurídica, mesmo na área jurídica, muito se fala em direitos fundamentais, mas a gente não pode esquecer que a Constituição Federal também exige deveres fundamentais. E aí existe um dever de acessibilidade. Então, foi quando, assim, num desabafo, eu comecei a escrever esse assunto e comecei, inclusive, com a frase que você inicia a entrevista, dizendo da necessidade da gente repensar, nós estamos num tempo que precisamos repensar obviedades.
Uhum. que parece óbvio, a gente precisa reforçar e lutar para isso, e agora, em tempos atuais, lutar não só por mais avanços, mas para impedir retrocessos. Sim, sim, realmente. Não, eu gosto muito do título, por isso que eu te fiz a pergunta. Juliana, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui com a gente na revista Pensar Verde. Meus parabéns pelo seu trabalho. E sempre seja bem-vinda, conte com a gente aí para outros projetos, outros trabalhos seus. A Matriótica Editora também foi muito querida com a gente. E é isso. Muito obrigada por sua presença, viu? Eu que agradeço por trazer esse assunto à pauta e ser serem aliados nessa luta por uma construção de uma sociedade inclusiva, que, como eu disse, é interesse de todos. Muito obrigada, viu?